Focos nos dias 28 e 29 de outubro de 2025. O ambiente do mercado financeiro global foi fortemente condicionado por três vetores interligados: o avanço nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos da América, a expectativa de corte de juros no Federal Reserve dos Estados Unidos da América e o renovado impulso de setores de tecnologia ligados à inteligência artificial. Esses fatores interagiram com dados macroeconômicos, movimentos de commodities e ajustes cambiais, resultando em forte rally das bolsas, correções pontuais de metais e moderação nos fluxos cambiais. Câmbio. O dólar dos Estados Unidos da América registrou leve enfraquecimento frente a várias moedas de mercados desenvolvidos em 28 e 29 de outubro, impulsionado pela expectativa de corte de 25 pontos base pelo Federal Reserve, que colocou a faixa de juro entre 3,75% e 4%. Essa redução antecipada aumentou o interesse em moedas de maior risco, como o dólar australiano, que teve boa performance após leitura local de inflação acima do esperado. A libra esterlina evidenciou fraqueza em 29 de outubro devido a preocupações fiscais no Reino Unido e menor apetite por ativos britânicos. No Brasil, o real se manteve relativamente estável em torno de R$ 5,36 por dólar, sustentado por fluxo externo pró-risco e acomodação cambial global. Bolsas. Em 28 de outubro, as bolsas norte-americanas encerraram em máximas históricas. Dow Jones mais 0,34%, aproximadamente 47.706 pontos. Standard & Poor's S500 mais 0,23%, aproximadamente 6.891 pontos. E Nasdaq mais 0,80%, aproximadamente 23.827 pontos. O rally foi puxado por resultados corporativos positivos de grandes empresas de tecnologia e pela antecipação de queda de juros nos Estados Unidos da América. Na Europa, o índice Financial Times Stock Exchange sem atingiu nova máxima intradiária, próxima a 9.715 pontos, mais 0,44%, impulsionado por apetite global por risco e expectativas de flexibilização monetária. Na Ásia, em 29 de outubro, o índice Nikkei 225 ultrapassou 51 mil pontos pela primeira vez, beneficiado por forte desempenho de empresas de semicondutores e inteligência artificial. Setores de tecnologia e inteligência artificial lideraram os ganhos, enquanto metais preciosos recuaram. A concentração de fluxo em empresas de grande capitalização voltou ao foco de mercado, com observação crescente sobre riscos de bolha. Commodities, o petróleo recuou cerca de 1,9% em 28 de outubro, petróleo tipo Brent aproximadamente 64 dólares americanos e 40 centavos por barril, e petróleo tipo West Texas Intermediate aproximadamente 60 dólares americanos e 15 centavos por barril, após sinais de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados poderia elevar a produção, aliviando tensões de oferta. Em 29 de outubro, houve manutenção de patamar com leves ajustes intradiários. O ouro registrou correção para mínimas de 3 semanas em 28 de outubro, voltando para aproximadamente 3.900 dólares americanos por onça, e apresentou recuperação parcial em 29 de outubro com a atmosfera de maior risco. A prata normalizou prêmios físicos na Índia após pico de demanda, e o cobre continuou em tendência de alta, sustentado por alertas de oferta apertada em Minas, importantes indicadores macroeconômicos. Não houve divulgação de novos dados mensais de inflação ou PIB relevantes para alterar o quadro global, em parte devido à paralisação parcial da coleta de dados nos Estados Unidos da América. A confiança do consumidor nos Estados Unidos da América foi divulgada em 28 de outubro,
com índice de 94,6 pontos ante 95,6 em setembro, com a componente expectativas em 71,5 e situação atual em 129,3, indicando resiliência na percepção presente, mas queda nas expectativas. No Japão e Reino Unido, foram registrados índices de gerentes de compras e vendas, no varejo ligeiramente melhores, sem romper significativamente. O consenso mantendo o foco na política monetária, política internacional. Em política internacional, as negociações entre Estados Unidos da América e China avançaram com o anúncio de estrutura de acordo comercial em 28 de outubro, envolvendo suspensão de tarifas, controle de exportações e moderação em restrições de matérias-primas críticas. Essa melhoria nas relações comerciais reforçou o apetite por risco e ajudou a impulsionar bolsas e moedas ligadas a risco. Por outro lado, o Federal Reserve enfrentava cenário de dados incompletos devido à paralisação parcial do governo, dificultando visibilidade sobre a economia e introduzindo cautela no mercado de decisões governamentais e institucionais. O Federal Reserve anunciou corte de 25 pontos base em 29 de outubro, ajustando a faixa de 3,75% a 4%, com atenção do mercado voltada para a orientação futura balanço do banco e avaliação econômica diante da falta de dados completos. No Reino Unido, o governo revisou para baixo a produtividade, que poderia gerar déficit fiscal adicional e reforçar expectativas de aumento de impostos, adicionando risco para ativos locais. Conclusão técnica: entre 28 e 29 de outubro de 2025, o mercado global passou por uma fase de forte expansão de risco, impulsionada por tecnologia, expectativa de cortes de juros e melhora nas perspectivas de comércio internacional. Simultaneamente, o ambiente ficou condicionado por lacunas de dados macroeconômicos, ajustes em commodities e concentração de fluxo em grandes empresas de tecnologia. O cenário exige atenção redobrada ao posicionamento, já que o momentum atual depende de política monetária favorável, ausência de choques geopolíticos e continuidade de progresso comercial.